para começar a nossa conversa aqui hoje, eu queria primeiramente só saber quem são advogados. Pode levantar a mão, por favor. Ok. Estagiário ou estudante? Ok. Nós estamos aqui então com meio a meio. Bem, nós vamos falar sobre a PEC das domésticas, que é uma questão que nós vamos falar de uma legislação que, apesar de estar em vigor, não está totalmente em vigor. Parece um contrassenso, mas, na realidade, promulgou-se essa PEC, denominada dos empregados domésticos, mas que, na realidade, a grande parte desses direitos ainda não está vigente, porque depende de uma regulamentação, depende de algumas especificações. Isso cria uma ansiedade, isso cria realmente uma expectativa muito grande, e nós percebemos no dia a dia que existe uma certa mobilização social no sentido de proteção daqueles que realmente tomarão, ou já estão tomando essa mão de obra ou se beneficiando dela. Por isso nós vamos discutir aqui algumas questões. Eu quero deixar também um espaço após a minha fala para que os questionamentos, que talvez sejam bastante, possam surgir, para que nós possamos ter condição de esclarecer aquilo que é dúvida de vocês, e não necessariamente simplesmente cumprir aqui um papel de expositor, expondo simplesmente aquilo que eu possa entender que seja interessante, e de repente algumas dúvidas que vocês possam ter não sejam realmente elucidadas. Dentro disso, nós podemos dizer que existem os prós e contra em relação a essa nova legislação dos domésticos. Os que criticam consideram que a atividade do doméstico não é uma atividade comercial, onde ela visa lucro. Por essa razão, não daria para ser equiparado aos demais empregados, tanto da área urbana quanto da área rural, porque nessas outras atividades, o objetivo de quem toma a mão de obra desses trabalhadores é o lucro, o que diferencia, no caso da atividade doméstica. E é importante que nós possamos separar o que é atividade doméstica sem fim lucrativo e aquilo que é atividade doméstica com fim lucrativo. O que nós podemos considerar? Quando nós temos uma empregada que ela efetivamente cuida das coisas da casa, ou um empregado, nós estamos falando de uma atividade sem fim lucrativo. Mas pode, de repente, dentro de uma atividade doméstica, dentro de uma atividade residencial, existir a exploração de uma atividade com fim comercial. Exemplo, a patroa tem a atividade do dia a dia, daquilo que precisa, de cozinhar, de lavar, passar, etc., arrumação da casa, e de repente faz salgadinhos para vender para fora, ou se faz bolo para aniversário, para casamento, etc. Quer dizer, uma vez havendo a exploração dessas atividades, obviamente que nós deixamos de ter isso caracterizado como empregado doméstico para passar para uma atividade comercial propriamente dita. Então, aí nós temos essa diferenciação. Então, a rigor, o empregado doméstico é aquele que presta serviço no âmbito da residência sem fins lucrativos. Então, quem faz críticas a essa questão da ampliação dos direitos dos empregados domésticos equiparados ao empregado urbano e rural, tem essa fundamentação. Por outro lado, nós verificamos que aqueles que apoiam e que manifestam concordância e apoio a essa ampliação dos direitos trabalhistas aos domésticos, é exatamente no sentido de que o trabalhador deve ser considerado como todo aquele que presta a sua atividade, o seu saber, o seu esforço físico para alguém que toma esse serviço e, consequentemente, deverá ser reconhecido como tal. Portanto, não dá para ter diferenciação de uma atividade com outra atividade. É óbvio que isso vão ter as especificidades de cada caso, mas, de uma maneira geral, todos deveriam ser e devem ser tratados
de maneira igual. Dentro dessa linha, nós podemos perceber, então, que diante do avanço das relações sociais e também das relações de trabalho, o momento realmente chegou ao ponto, dentro da nossa sociedade brasileira, de ser feita essa ampliação desses direitos para os trabalhadores domésticos. E nós podemos verificar que, é lógico, sempre quando existe uma inovação, existe uma certa ebulição nos meios sociais, a favor e contra, como é o caso concreto. Eu diria, fazendo uma analogia a uma carga de melancia, que num primeiro momento, quando começa a andar o caminhão, uma vai se batendo na outra, mas depois de um certo tempo, tudo se acomoda e a viagem vai tranquila até o final do seu destino. A mesma coisa é numa situação dessa, onde mexe com muita gente, tanto do ponto de vista da prestação do serviço, quanto da tomação desse serviço. Portanto, eu não tenho dúvida que isso vai acabar se acomodando e, consequentemente, todos vamos viver em paz. Evidentemente que sempre, considerando que nós vivemos numa sociedade capitalista, sempre se quer buscar o menor custo, sempre quer buscar o maior lucro. Mas, obviamente, nós temos que verificar que, dentro de uma sociedade, o importante é que realmente nós possamos ter um equilíbrio nessas relações, nem só do ponto de vista do trato pessoal, como também do ponto de vista financeiro. Entretanto, é necessário que nós também possamos ter consciência e até tentar mostrar isso para as lideranças dessa categoria do empregado doméstico, para que também passe a existir uma maior responsabilidade e também uma preocupação maior com relação aos seus deveres, e não somente com relação aos seus direitos. Porque nós vivemos um momento, até do ponto de vista legislativo, extremamente confortável para os nossos legisladores, no sentido da ampliação dos direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque se nós considerarmos, é muito mais propício do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de voto, trazer novos direitos para os empregados. Então, isso nós podemos considerar que o clima é interessante, porque realmente é muito mais fácil, politicamente, defender a ampliação do direito do trabalhador do que, de repente, restringir algum direito. Então, isso também é algo que as forças empresariais, as forças dos empregadores, também tenham as suas organizações de maneira aberta e transparente, como fazem as organizações sindicais, para que isso realmente possa haver um equilíbrio, para que isso não venha também deixar essa relação capenga, onde só direitos são contemplados e, de repente, os deveres deixam de ser exigidos. Portanto, isso já passa a ser também uma outra responsabilidade na atividade do próprio judiciário, para que possa ter consciência de como que essas relações ocorrem, para que possa haver maior ou menor flexibilidade de interpretação diante do caso concreto, para que isso realmente possa fazer com que essas decisões venham minimizar os problemas que possam ocorrer nessas relações entre empregado e empregador doméstico. Eu quero dizer que, neste campo também, pelo menos em termos de informações, só para que nós possamos, dentro dessa introdução, dizer que nós temos hoje, de acordo com dados oficiais, um grande número de empregadores domésticos, que hoje estipula-se em 7.200.000, dos quais aproximadamente 30% possuem carteira assinada. E isso, de acordo com estatísticas também, considera que, dentre os 10 países considerados emergentes no mundo, o Brasil é tido, e estatisticamente, o que maior tem número de empregados domésticos.
isto nessa casa de 7.200.000. Como eu disse, 30% desses com carteira assinada. Portanto, nós estamos falando de um contingente de mão de obra extremamente expressiva e significativa, para que isso também venha contribuir para um outro lado, dentro desse equilíbrio, dessa relação entre empregado e empregador, para que também não seja uma forma de contribuir para que esses empregados domésticos, sem ter a garantia desses demais direitos, possam buscar outras alternativas dentro do mercado de trabalho. Porque se isso acontecer, seguramente em pouco tempo nós estaremos no Brasil, como acontece nos Estados Unidos e também como acontece na Europa. Hoje, se nós já temos uma certa fuga do trabalhador doméstico para passar a ser diarista, porque ela acaba ganhando por dia, o compromisso dela é somente uma vez ou duas por semana naquela residência, ela vai ganhar mais individualmente, pelo menos do ponto de vista de uma remuneração direta. Ela, nessa avaliação, ela esquece ou deixa de avaliar os benefícios que ela tem em sendo registrada, em tendo a segurança de um acidente do trabalho, tendo a segurança de uma previdência social, e isso, evidentemente, do ponto de vista imediato ou imediatista, ela acha que é melhor ser diarista do que um empregado doméstico trabalhando e ganhando por mês. Isso, como eu disse, em termos de Estados Unidos e de Europa, nós lá verificamos que não existem mais empregada doméstica. Existe, na realidade, diarista e maior incidência ainda de horista, onde quem quer tomar essa mão de obra contrata o prestador do serviço por hora. Isso tanto para poder fazer um trabalho específico na casa, como, de repente, para cuidar de uma criança ou do idoso. Assim é o que acaba acontecendo. E nós verificamos que, aqui no Brasil, até mesmo pelas estatísticas, que considera que vem diminuindo a busca por essa atividade, na expectativa de qualificação ou de melhor posicionamento no mercado de trabalho, na busca de outra atividade, onde tenha uma maior valoração do seu trabalho, da prestação do seu serviço. Então, isso pode levar a uma situação de diminuição da disponibilidade dessa mão de obra. Essa é uma avaliação que eu faço do ponto de vista da importância de ter isso regulamentado. Porém, sempre com a observação de que, onde há direitos, também deve existir deveres. O que a gente verifica é que nessa relação torna-se algo extremamente complexo no dia a dia. Por quê? Porque existem empregadores que muitas vezes querem tratar essa relação de uma maneira informal, o que, obviamente, a partir de agora, deverá deixar de existir essa informalidade nesse trato, porque os custos de repente, não terem a preocupação de controles, de maior rigidez no que acontece nessa relação, pode trazer um passivo ou um prejuízo bastante expressivo. Porque, muitas vezes, o empregador doméstico considera que, pelo fato de repente, a empregada trabalhar na casa já há algum tempo e, de repente, sobra uma comida do almoço ou da janta, de repente, tem alguma roupa que não se usa mais naquela casa, um sapato, acaba destinando isso para a empregada ou para o empregado doméstico. E a patroa, ou seja, o empregador, fica com a impressão de que ela está beneficiando aquele empregado, e dessa forma o empregado deve ter a preocupação de recepcionar bem aquilo, e que nessa relação informal que se cria, ela fica com a suposta segurança de que aquela empregada, quando sair dali, vai abrir mão de alguns direitos pelo fato dela ter sido beneficiada nesses benefícios indiretos. Isso é uma grande ilusão, porque, na realidade, como todos nós sabemos,
os empregados, de uma maneira geral, não só o doméstico, ele pode até aceitar uma situação irregular, que supostamente o empregador possa estar levando alguma vantagem, mas quando ele ficar desvinculado daquele compromisso, daquele contrato de trabalho, ele vai se revoltar e vai, obviamente, buscar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho, e o empregador que tiver aquele passivo não vai poder querer justificar, eu não paguei isso para o empregado porque eu dei isso como benefício para ele espontaneamente. Isso realmente, como todos nós sabemos, não é possível ser feito esse tipo de compensação. Portanto, é importante, é necessário que o empregador trate essa relação de uma maneira formal e de uma relação onde está se tratando ali de um contrato entre empregado e empregador, e não que, de repente, seja algo vinculado a simplesmente um favor, a uma benesse que possa acontecer esporadicamente. Então, vejam, essas mudanças de comportamento, tanto de empregado quanto de empregador, vai ser necessária a partir de agora. E aí está todo mundo, o que mais se ouve, o que mais se discute na imprensa, por exemplo, a questão da jornada de trabalho. Bom, como que vai controlar a jornada de trabalho? Tá? Como todos nós sabemos, a jornada de trabalho ela é prevista, no caso específico dos trabalhadores, tanto rural quanto os trabalhadores urbanos, que são 8 horas diárias e 44 semanais. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Eu estou dando o fundamento legal até para facilitar, eventualmente, quem está estudando ou quem, de repente, quer ir mais a fundo no assunto, sabe qual é o fundamento legal. E eu faria um parênteses aqui, e depois espero, se eu fugir, vocês, por favor, me tragam para o centro de novo, mas é o seguinte, por que eu estou fazendo essa referência a respeito do fundamento legal? O que acontece? Muitas vezes um advogado de empregados, ele vai preparar uma reclamação trabalhista, ele acha que ele pegando a CLT, estudando a CLT, ele vai ter a solução de todos os problemas. Não é bem assim. Na realidade, é importante que possa ter conhecimento do direito positivo, propriamente dito, ou seja, da CLT, também possa recorrer à Constituição Federal e, sobretudo, às convenções coletivas ou às normas coletivas de trabalho, porque é lá, no caso específico dos domésticos, é um pouco mais superficial, mas com relação às outras categorias, contemplam muito mais direitos que foram negociados, que foram reconhecidos e que lá estão, e que, evidentemente, quem for fazer a sua petição inicial, baseado só na CLT e na Constituição Federal, seguramente vão deixar alguns direitos daquele cliente para trás. Então, eu estou fazendo esse alerta, fecho o parênteses. Ainda, no respeito a isso, é importante também que o advogado, e aí eu estou abrindo outro parênteses, que o advogado que vai preparar uma petição inicial, ele tenha a preocupação de fazer algo bem feito, tecnicamente, do ponto de vista legal e profissional. Por quê? Porque, de acordo com a própria CLT, no seu artigo 840, lá prevê que a reclamação trabalhista ela pode ser feito um endereçamento, ela vai ter a qualificação, ela vai ter a exposição dos fatos e uma simples exposição dos fatos e os pedidos. Veja, isso foi feito há 70 anos atrás, em 1943, quando entrou em vigor a CLT, porque prestigiava-se o jus postulandi, ou seja, o fato do empregado poder ir diretamente à Justiça do Trabalho e fazer a sua reclamatória, sem a necessidade do advogado. Apesar dessa distorção ainda existir até hoje, ou seja, o jus postulandi que está previsto no artigo 791 da CLT, mas nós verificamos o seguinte, que isso é previsto na CLT,
para efeito de contemplar o leigo, para contemplar o próprio trabalhador. Agora, se nós estamos falando de advogados, se nós estamos falando de alguém que cursou a faculdade de Direito, alguém que participou dos cursos aqui da OAB, das palestras, nós estamos falando exatamente de profissionais. Aqueles que realmente devem conhecer a técnica para poder redigir uma petição com todos os seus requisitos. E aí, vamos lá no artigo 282 do CPC para verificar quais são os requisitos da petição inicial. E aí sim, quando nós apresentamos essa petição em juízo, o juiz vai verificar e vai começar, já naquela apresentação, ter um respeito mais expressivo para o advogado, o que é diferente daquele que, de repente, mistura fatos com pedidos e, de repente, não sabe nem concluir o que ele realmente quer. Então, obviamente, isso você pode até aceitar quando se fala na utilização do juspostulante, mas quando se fala de um advogado, é obviamente que tem que haver essa preocupação para buscar mais a técnica no respeito às questões processuais. Então, essa é o segundo parêntese que eu fecho. E voltamos, então, ao que nós estamos falando sobre a PEC. Aí nós temos, então, a situação da jornada de trabalho que eu já falei. O controle dessa jornada de trabalho, ele deve ou pode ser feito de maneira que venha a trazer uma segurança para o empregador. O que eu quero dizer com isso? Não adianta simplesmente marcar lá todo dia, entrou às 8 horas, parou às 11, voltou ao meio-dia, voltou ao meio-dia, saiu ao meio-dia, voltou 1 hora e trabalhou até às 5 horas da tarde e foi embora. Veja, esse horário de trabalho anotado de maneira britânica, sempre o mesmo horário de entrada, o mesmo horário de intervalo e o mesmo horário de saída, ele necessariamente pode não ser considerado como prova, porque, na realidade, aquilo é simplesmente uma anotação que não expressa a realidade, porque o empregado, mesmo que ele seja um portador de pontualidade britânica, ele não vai conseguir chegar e sair todo dia no mesmo horário, no mesmo minuto. Então, é importante que essa anotação seja feita de maneira real. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, muitas vezes, o empregador acha, tá bom, eu coloco lá qualquer anotação, o empregado está ali subordinado a mim, ele vai vistar e vai concordar com aquela anotação. Só que, se durante o processo que esse empregado venha pleitear horas extras, esse empregador apresentar esses comprovantes e, em contrapartida a isso, esse empregado doméstico apresentar uma prova, que normalmente é uma prova testemunhal, e essa testemunha vier dizer que aquela anotação não corresponde à realidade e que a realidade era outra, se não houver uma contraprova por parte do empregador de maneira consistente e contundente, ele poderá perder a reclamação trabalhista, porque aquela prova testemunhal vai superar aquela anotação de horários fixos feitos no dia a dia. Portanto, como sugestão, fica a de que o empregado pode fazer as anotações, importante que ele faça com a letra dele mesmo, manuscrito, e que seja, ao final de cada jornada, vistado pelo empregador e pela empregada. Aí vem a dúvida, mas eu saio de casa antes da minha empregada chegar, e eu volto só depois que a minha empregada já foi embora. É evidente que aí vai depender também de uma relação de confiança. E uma das características do contrato de trabalho, e na manutenção do contrato de trabalho, é a confiança. Então, se também não tiver essa confiança na anotação que foi feita pela empregada, você tem duas alternativas. Ou convive com aquilo, ou então procura substituí-la, porque realmente quebrou aí a questão da confiança. Mas não se pode deixar que isso vá se prolongando e esse passivo vai se concretizando a ponto de que, de repente, lá na frente vai ter uma surpresa já
previamente definida. Bem, esse é um ponto. Com relação ainda à jornada de trabalho, especificamente em relação ao trabalho noturno. O trabalho noturno, de acordo com a previsão no parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, ele corresponde ao trabalho realizado entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. O que significa isso? Vamos admitir que nós tenhamos um empregado que trabalha neste horário, das 22 horas até as 5 da manhã. Vocês percebem que aí nós não temos 8 horas, nós temos só 7 horas. E por que disso? Porque esse período noturno, essa jornada noturna, ela corresponde a cada hora a 52 minutos e meio. Isto, no que diz respeito a 52 minutos e meio, está previsto no parágrafo único do artigo 73 da CLT. De tal forma que, na jornada noturna, das 22, repito, até as 5 da manhã, que corresponde a 7 horas de 60 minutos, ela vai corresponder a 8 horas de 52 minutos e meio. Além disso, nós temos outro benefício, uma outra vantagem para o empregado, que é ele receber 20% a mais na remuneração diurna. Isso se não tiver lá na norma coletiva, que evidentemente não é o caso doméstico, mas pode haver nos outros casos, na norma coletiva, um adicional maior. Isso pactuado entre empregado e empregador. Este então, é uma outra particularidade que nós podemos considerar. No que diz respeito ainda à jornada de trabalho, especificamente em relação às horas extras, nós temos algumas particularidades que nós devemos ter essa preocupação. Então, vejam vocês, a jornada de trabalho normal, de acordo com a própria Constituição Federal, nós temos lá no artigo 7º, inciso 16, na Constituição Federal, que a jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Bom, aí começa a virem os complicadores. O que significa isso? Ok, o empregado pode trabalhar 8 horas por dia, mas, ao mesmo tempo, a CLT limita que o empregado possa fazer somente 2 horas extras por dia. Ou seja, então a jornada dele não pode ser superior a 10 horas. Bem, vamos admitir que nós tenhamos, num caso concreto, a empregada ou empregado doméstico trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. 5 vezes 8 são 40. Então, se a jornada é de 44, sobraram 4 a favor do empregador. Pode ser feita a compensação dessas horas ao longo da semana. Então, essas 4 horas seriam fragmentadas, divididas durante a jornada diária. Eu não tenho dúvida que pode. Porém, por uma questão de proteção do empregador que venha utilizar essa prática, é importante que se faça, neste contrato com o empregado doméstico, as estipulações de tudo isso e, preferencialmente, que se tenha a homologação desse contrato junto ao sindicato da categoria. Para quê? Para que isso, uma vez homologado pelo sindicato, exista uma maior garantia jurídica por parte do empregador. Por quê? Talvez pode até ser um excesso de zelo, mas nós estamos falando de direito e também de segurança jurídica, é importante que nós possamos, então, nos prevenir de todas as situações. Então, essa é um alerta que eu deixo aqui do ponto de vista preventivo. Ou seja, se for feito alguma coisa nesse sentido, possa, então, haver esse tipo de precaução. Veja, alguém pode dizer, não, mas não precisa nem ter essa homologação junto ao sindicato, porque se a jornada de trabalho é diária ou 44 semanais, então, evidentemente, está contemplado dentro dessa estipulação legal do limite das 44 horas.
mas nós podemos ter outras situações que, de repente, não venham enquadrar nisso que nós estamos falando, e que, de repente, pode ser havido uma negociação, e essa negociação sendo levada ao sindicato da categoria, haverá uma proteção maior por parte do empregador. Então, o que eu estou querendo alertar é que, naqueles casos que fuja a situação normal, possa ser feito de maneira a ter a concordância do sindicato da categoria, porque aí, pelo menos, não vai ficar aquela história onde, de repente, ali o empregado tenha, de maneira subordinada e dependente do empregador, de repente tenha aceito aquela condição. Se está homologado pelo sindicato, a situação torna-se um pouco mais segura, e ressaltando, desde que esteja, obviamente, dentro dos limites da lei. Não adianta simplesmente fazer algo de maneira esdrúxula, e simplesmente porque está homologado pelo sindicato, que isso vai ser seguro. Necessariamente não, porque, evidentemente, essa negociação está limitada à questão relativa ao que está previsto na lei. Bem, então nós vamos falar agora, o que nós falamos aqui basicamente foi relativo à questão da jornada de trabalho, que é o que seguramente está em vigência a partir da publicação da PEC das domésticas. E nós temos outros direitos que estão contemplados, mas, como os senhores têm acompanhado, depende de regulamentação. O que significa isso? Então, vamos falar em termos de direitos que estão previstos já na legislação até então, que são o salário mínimo, a proibição de redução do salário, o 13º salário, o repouso semanal remunerado, e aqui cabe uma observação que, se eventualmente o empregado trabalhar no seu descanso semanal remunerado, ele tem a remuneração acrescida de 100%. Depois nós temos as férias anuais, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio proporcional e aposentadoria. Depois nós temos os outros direitos que entraram em vigor, que é a garantia do salário, nunca inferior ao mínimo. Nós temos a proteção do salário na forma da lei. Nós temos a jornada de 8 horas ou 44 semanais. Nós temos as horas extras remuneradas no mínimo com 50%. Nós temos, então, veja, eu falei a respeito do horário do trabalho noturno, que é aquele dos 52 minutos e meio mais 20%. E, no caso de trabalho em jornada extraordinária, se for essa jornada extraordinária durante o trabalho diurno, ela é calculada 50% acima do valor da remuneração. Se for no caso do horário noturno, além de todos aqueles acréscimos, que é a redução da hora de 60 para 52 minutos e meio, acrescido dos 20% do adicional noturno, e aí calcula-se a hora extra de mais 50%. Então, na realidade, quando se vai fazer ou vai se pagar as horas extras do empregado que tenha trabalhado no período noturno, aí a questão realmente tem essa base de cálculo. Para alertá-los também, vamos admitir que, eventualmente, o empregado tenha trabalhado numa festa na casa do patrão. E essa festa foi até às 7 horas da manhã. Vamos admitir que essa empregada entrou às 22 horas. Ela vai trabalhar até às 5 horas da manhã, como hora normal noturna. Ou seja, o salário dela, acrescido da diminuição para os 52 minutos e meio, acrescido os 20%, e aí nós temos a jornada normal noturna. No exemplo que eu estou dando, vamos admitir que ela trabalha até às 7 horas da manhã. Nós devemos considerar a prorrogação dessa jornada com 52 minutos e meio,
mais os 20% e mais os 50%, mesmo que ela tenha trabalhado 2 horas cheias, como sendo diurnas. Por que isso? Porque nós estamos interpretando do ponto de vista que houve uma prorrogação, houve uma extensão daquela jornada noturna, o que é diferente do empregado que, de repente, tenha trabalhado horas extras no período diurno. Deu para entender isso? É importante que a gente tenha essa convicção de que o fato dela ter trabalhado em horário extraordinário, que não era horário noturno, propriamente dito, porque não era das 22 às 5 da manhã, como se fosse, deve ser interpretado, porque ela já se sacrificou, trabalhando toda aquela noite, e ainda teve a prorrogação. Então, essa prorrogação deve ser considerada como sendo um horário noturno. Tá ok? Só para deixar bem claro isso, é evidente que isso nós estamos falando em termos de interpretação pela jurisprudência. Não existe lei que determina isso especificamente, mas a jurisprudência tem reconhecido esse direito do empregado. E isso que eu estou falando serve tanto para o empregado doméstico como para qualquer outro empregado, tanto rural como urbano. E depois nós temos ainda a questão da redução dos riscos inerentes ao trabalho. Isso tudo é o que está previsto na própria PEC. Tem uma proibição de diferença salarial por motivo de sexo, idade, cor e estado civil, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 18 anos de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E o que nós temos ainda para ser regulamentado? A questão do emprego protegido pela rescisão sem justa causa ou demissão arbitrária, o seguro-desemprego, o FGTS, que a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, o salário família para trabalhador de baixa renda, assistência aos filhos e dependentes até 5 anos em creche e pré-escola, e o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Esses direitos ainda dependem de regulamentação. Veja, no que diz respeito ao Fundo de Garantia, está existindo uma discussão em nível de Congresso Nacional. A proposta do senador Homero Jucá era no sentido de que a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, que fosse, ao invés de aplicado a multa de 40% sobre o FGTS, fosse de 10%. E se houvesse acordo entre empregado e empregador para a rescisão do contrato, essa multa fosse só de 5%. O que está se verificando é que existe uma resistência do próprio governo federal no sentido de não aceitar esse tipo de redução. E aí nós vamos verificar e termos que aguardar o que vão decidir efetivamente para que nós possamos, então, ver qual será a prática a ser utilizada e a responsabilidade do empregador neste aspecto. Existe também no Congresso Nacional, aí já é uma questão de reformulação geral, que é uma proposta no sentido de alteração do Fundo de Garantia, que seria, primeiro, a extinção dos 10% que é destinado ao governo federal, porque, se vocês não sabem, ou quem sabe vai ouvir de novo, no caso da demissão sem justa causa, melhor dizendo, o empregador paga 40% da multa que é destinado ao empregado. E, além disso, paga-se mais 10% que vai para o governo federal. Só que esses 10% que deveriam ir para o fundo gerador do FGTS, na realidade, pelo que já tem sido dito por alguns deputados federais, é que esse destino desses 10% tem ido para o Tesouro Nacional.
Então, na realidade, aí começam as distorções, quando se cria a finalidade de uma e depois, na prática, acaba tendo outra finalidade. Bom, na realidade, o que nós temos que considerar é isso. Na demissão sem justa causa, hoje nós temos um ônus para o empregador de 50%, 40% destinado ao empregado e 10% para o governo. O que está se pretendendo era essa redução para 10% e 5%, respectivamente, no caso da demissão sem justa causa pelo empregador e em caso de ser feito um acordo para a rescisão do contrato de trabalho entre o empregado e empregador. Na realidade, é a situação que nós temos em relação ao FGTS. Em relação às questões ainda no que diz respeito à parte contributiva, o que nós verificamos é que aí deverá haver, do ponto de vista de ter uma maior justeza nessa relação, se não podemos diferenciar os direitos para o empregado doméstico, deveria haver, aí eu estou dando uma opinião minha pessoal, deveria haver uma redução no que diz respeito aos tributos para menos onerar o empregador doméstico. Por quê? Porque se nós estamos falando que a atividade doméstica ela não tem a finalidade de lucro, ela não pode ser considerada em nível tributivo da mesma forma como se fosse uma atividade que venha a ter lucro. Então, para desonerar o empregador, deveria haver uma redução no que diz respeito aos encargos oriundos deste contrato. Por quê? Porque nós sabemos, e nós realmente não somos tão ingênuos, que, obviamente, o próprio governo federal teve e tem interesse nisso do ponto de vista político, do ponto de vista de reputação internacional, como já foi dito pela própria OIT, a legislação do doméstico aprovada, ela realmente é um exemplo para a América Latina, tá? E, por outro lado, do ponto de vista de arrecadação, não se tem dúvida que com essa imposição legal, o governo vai ter uma vantagem do ponto de vista tributário. Portanto, se esses 7.200.000 empregados domésticos, que hoje têm aproximadamente 30% registro em carteira, seguramente, já no primeiro momento, haverá um aumento expressivo neste tipo de contratação. E, consequentemente, isso elevará a receita para o governo federal. Consequentemente, acredito que seria de boa técnica, do ponto de vista econômico e financeiro, para que também isso possa ser um atrativo por parte do empregador, que houvesse uma redução nessa carga tributária oriunda do trabalho doméstico. Então, essa é simplesmente uma opinião pessoal minha que eu considero que realmente seria importante para haver um atrativo maior para que os empregadores pudessem trazer para a formalidade esses outros empregados que eventualmente não estejam aí com carteira assinada. Bem, eu acho que, de uma maneira geral, era isso que eu tinha para colocar de maneira objetiva, e eu teria duas outras questões aqui que eu queria colocar, mas que é apenas para poder aguçar a questão relativa à interpretação e, ao mesmo tempo, poder termos um senso crítico também. O que acontece? Lá no artigo 7º da Constituição Federal, especificamente no inciso 26, fala a respeito da prescrição dos direitos dos trabalhadores, tanto urbano como rural. No que diz respeito a essa PEC do empregado doméstico, esse direito, que está lá explícito no inciso 26 do artigo 7º, não foi contemplado por essa PEC. Ou seja, aí pergunta-se, como que fica? O empregado doméstico, então, não tem prescrição? Ou o empregado doméstico poderia dizer que ele não tem direito à ação? Evidentemente que o direito à ação não seria o caso, porque ele está previsto também no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, no que diz respeito à prescrição, ficou uma lacuna sobre isso. Entretanto,
pesquisando e aprofundando um pouco mais nessa questão, o que realmente eu cheguei à conclusão é que não foi contemplado, porque essa questão também não estava contemplado no parágrafo 1 do artigo 7º, que tratava dos direitos do empregado doméstico, desde 88, não estava contemplado esta questão relativa à prescrição. Então, se a própria jurisprudência acatou isso com relação aos empregados domésticos, da mesma forma que tratava a prescrição com relação ao trabalhador urbano e ao trabalhador rural, então, evidentemente, não deverá ter nenhuma movimentação nesse sentido, porque, a rigor, isso não estava previsto no parágrafo 1 do artigo 7º da Constituição Federal e tudo transcorreu normalmente porque foi absorvido como se fosse o direito igual ao dos empregados urbanos e os empregados rurais. A outra questão que eu deixaria aqui para vocês também é a questão relativa ao que diz o artigo 9º da CLT. O artigo 9º da CLT diz que todo ato praticado com o objetivo de desvirtuar ou impedir a aplicação da CLT é nulo de pleno direito. Isso, para não fugir ao texto propriamente dito, eu quero ler para vocês, que é o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. O que eu quero levantar para vocês é o seguinte: tem-se dito muito a respeito do empregador que tem uma empregada doméstica, que trabalha em regime mensal, com a jornada de 8 horas, 44 semanais, e que então passa a ser melhor substituir essa empregada por 2 ou 3 diaristas. Quer dizer, se a gente for interpretar nos termos em que está no artigo 9º, eu pergunto a vocês, essa seria uma forma de impedir, fraudar ou desvirtuar a aplicação da consolidação? Tá certo? Então, essa é uma questão que eu deixo aqui para os senhores pensarem a respeito. Eu não vou dar a resposta, porque eu acredito que eu devo ter responsabilidade naquilo que eu fale. Como eu não tenho uma posição formada e também nem sei quais seriam as consequências disso, porque, a rigor, na prática, você teria que trazer as 3 diaristas para poder estar provando que houve aquela burla. E isso seria algo que teria algum benefício à empregada, às empregadas para se transformarem como reconhecimento do vínculo empregatício, ou isso seria uma questão que estaria vinculada ao próprio Ministério do Trabalho do ponto de vista de fiscalização e do ponto de vista da aplicação da lei propriamente dito. Enfim, eu estou levantando essa questão para deixar vocês também não tão confortáveis e sair daqui pensando em alguma coisa. Tá? A outra questão importante que eu considero, que eu mencionei aqui, que é a questão da fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Essa é uma questão também extremamente complexa e delicada, porque como que o fiscal vai entrar no ambiente de trabalho, que é a residência, que é protegida por lei, e como que isso aconteceria? Quer dizer, todas as vezes em que houver a denúncia de alguma irregularidade, de alguma ilegalidade praticada naquele contrato de trabalho, terá o fiscal que obter uma autorização judicial para adentrar naquela residência? Quer dizer, do jeito que está a legislação, eu entendo que sim, que o fiscal não pode simplesmente chegar a uma residência e bater na porta pedindo para entrar porque ele quer fiscalizar uma denúncia anônima, uma denúncia específica sobre o que esteja acontecendo dentro da casa. Então, isso haveria necessidade de uma autorização judicial para que isso ocorresse, ou seja, para que ocorresse essa fiscalização. E nós estamos tratando de tudo isso, muitas vezes a gente pensa naquela casa onde só tem uma empregada, mas nós temos outros empregadores que têm 10, 15, 20 empregados dentro de casa. Desde uma arrumadeira, faxineira, passadeira, cozinheira, segurança, o jardineiro, etc. A babá, o motorista, tudo isso é empregado doméstico. E dentro de uma residência pode haver a contemplação
de todos esses empregados dentro da estrutura que possa existir dentro de uma residência. E aí é que vem as outras questões, porque nós estamos falando agora questão à prova. Quando você pega numa casa ou num apartamento onde tem uma única empregada, ela vai se valer para fazer a prova de quem? Se ela é a única pessoa que trabalha ali. Então ela vai socorrer muitas vezes a um porteiro, ou ao segurança, ou ao faxineiro, enfim, são as pessoas com quem ela vai ter contato. E isso vocês podem ter certeza que essa interação, essa troca de informações entre eles realmente do outro apartamento, corre tranquilamente. Então, é muito preocupante por parte do empregador de ter realmente tudo isso como atenção para que ele não venha a ser surpreendido nessa relação. No que diz respeito àquela casa onde tem um maior número de empregados, evidentemente, aí essa prova vai poder ser feita de acordo com o caso concreto e também se alguém que já saiu daquela casa ou alguém que está com a intenção de sair, evidentemente que ele vai se prestar a ser testemunha de quem está reclamando. Então, na realidade, eu acredito que são esses os pontos que eu queria colocar para os senhores. Nós estamos aqui já há 1 hora falando, e eu quero pedir ao Dr. Rui, que está presidindo esse trabalho, para que nós possamos, então, abrir para perguntas para quem, de repente, tem alguma dúvida que eu possa aqui tentar ajudar a esclarecer. Muito obrigado por enquanto.